Que lindo hino. Eu vou dizer para vocês que, eu não sei aqui, mas eu vi ali online, o pessoal tudo respondendo, a Irani mandou mensagem, o Misael mandou mensagem. Que lindo hino esse, não é? Eu tenho certeza que Deus já falou muito com você no louvor, eu tenho certeza que Deus já falou com você hoje nesse culto, mas eu te convido a prestar atenção mais um pouco, porque Deus tem muito mais para entregar para você e para a sua vida. E para que a gente possa ter a reflexão de hoje, eu convido você, mesmo assentado, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, onde nós vamos ler dos versos 14 até o verso 18. Atos 2, do 14 ao 18. Atos 2, 14 a 18. Todo mundo achou? Quem não achou diz misericórdia. Então todo mundo achou. Vamos lá, Atos 2, do 14 ao 18, diz assim a palavra de Deus. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso, prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os jovens terão visão, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Vamos ler até aqui. Senhor nosso Deus, eu me coloco diante de Ti, agradecendo, Deus, por essa palavra que o Senhor tem para nós. E peço, Deus, que conforme o pastor Marcos orou, que o Senhor esteja me usando e falando aquilo que está no seu coração. E peço que cada um aqui possa estar atento àquilo que o Senhor tem, com o seu Santo Espírito preparado para cada um de nós. Que o Senhor esteja, Pai, falando conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, eu quero convidar vocês a ter uma reflexão, ao qual Deus vem trabalhando comigo já há algum tempo. E como eu sempre costumo dizer, dessa vez não foi diferente, eu venho pensando em uma palavra, quando chega na hora Deus fala, não é isso que você tem que falar. E eu estava com uma coisa pronta, pensando em uma coisa, e de repente Deus pediu para que eu trabalhasse com algo que Ele vem falando comigo e trabalhando no meu coração. E Deus tem falado muito para mim sobre como Ele nos renova por meio do seu Santo Espírito. E aí, pensando nessa renovação que Deus tem para cada um de nós, eu me lembrei dessa passagem, porque eu confesso que eu tenho pensado muito sobre o agir do Espírito Santo, e acho que não tem um texto onde a gente possa se lembrar tanto do agir do Espírito Santo como em Atos 2. Mas, particularmente, eu comecei a pensar como Deus tem preparado Pedro, quando nós vemos aqui. Quando nós vemos a passagem agora, nós vemos um Pedro que se levanta com autoridade. Um Pedro que ele fala com sabedoria sobre aquilo que estava acontecendo, quando todo mundo não entendia o que estava acontecendo. Só para a gente se situar, derramou o Espírito Santo sobre a vida daqueles apóstolos e discípulos que estavam reunidos. E ali teve um agir do Espírito Santo, e ninguém entendeu o que estava acontecendo, a não ser Pedro, que se levantou e disse muito sabiamente, olha, o que está acontecendo aqui é o que estava escrito na Bíblia, é o que estava escrito na palavra de Deus. Só que, quando a gente vê esse Pedro, a gente tem que se lembrar também que esse mesmo Pedro, que teve essa sabedoria de falar aquilo que estava acontecendo, era um Pedro que era conhecido por ter uma atitude impetuosa, por ser exagerado, por às vezes falar de forma exagerada. Esse Pedro que nós estamos vendo é o mesmo Pedro que, quando vê Jesus sendo preso, tem a atitude de cortar a orelha de um soldado.
esse mesmo Pedro que nós estamos vendo, é o Pedro que, quando Jesus está ensinando sobre servir, lavando os pés de seus discípulos, ele chama por esse Pedro e diz: Pedro, vem aqui que eu vou lavar os seus pés. E Pedro se nega a ter os pés lavados por Jesus. E Jesus fala: olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não terá mais parte comigo. E aí Pedro, de forma exagerada, o que ele faz? Pedro fala: então não lava só os meus pés, me dá um banho, me joga água inteiro. Vocês conhecem alguém assim? E aí Jesus fala: não precisa lavar todo o corpo, se você já está limpo. Eu quero lavar os seus pés. Pedro, então, com impulsividade e de forma exagerada, ele dá uma resposta a Jesus e tem que aprender uma lição. Não custa também a gente lembrar que esse Pedro é aquele que falou que nunca negaria Jesus. Que Jesus nunca seria uma pedra de tropeço para ele. E Jesus fala para ele: ora, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. E o fim dessa história a gente já sabe. A gente já sabe que Pedro, de fato, negou a Jesus. Mesmo ele tendo dito, depois de ouvir isso: Jesus, eu nunca vou te negar, nem que eu tenha que morrer com você. Pedro, então, era aquele que antes agia de forma impetuosa, exagerada. Era aquele que é muito parecido conosco. Eu sempre me incomodei um pouquinho com Pedro quando eu era adolescente. Eu não gostava de quando ele tinha esse tipo de atitude, de falar: não quero tomar banho, ou quando falava que ele cortou a orelha de um soldado, ou quando ele falava que não ia negar Jesus, mas negava. E só depois que eu fui entender que Pedro me incomodava, porque eu via muito de Pedro em mim. Mas Pedro foi aquele que, depois do derramar do Espírito Santo, alcançou maturidade. Pedro é aquele que, depois de estar cheio do Espírito Santo, conseguiu ter sabedoria para entender o que Deus tinha preparado para ele, para entender por completo a mensagem que Jesus tinha falado para ele todos esses dias que ele tinha estado com Jesus. Mas isso só aconteceu pelo agir do Espírito Santo. Isso só aconteceu porque Pedro deixou o Espírito Santo ter liberdade para agir no seu coração. Quando nós vemos o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em que os discípulos estavam ali reunidos, nós sabemos que aqueles discípulos, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E quando esses discípulos estão cheios do Espírito Santo, eles começam a ter poder para testemunhar aquilo que eles tinham vivido com Jesus, aquela mensagem que eles tinham ouvido de Jesus. Eles ganham sabedoria para levar adiante aquilo que Jesus tinha colocado no coração deles. E eu vou falar para vocês que existe apenas um momento, antes do derramar do Espírito Santo, que Pedro também tem a sabedoria de dizer algo ao qual Jesus elogia. E é quando Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas olha só que surpresa que quando Pedro diz isso, Jesus diz: muito bem, Pedro, mas quem te disse isso? Não foi você de carne, mas sim meu Pai que te revelou. Ou seja, nós só sabemos dizer aquilo que realmente é a verdade. Nós só sabemos dizer aquilo que realmente edifica, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos guiar. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos usar e falar através de nós. Pedro só teve a sabedoria de dizer que Cristo era Cristo, porque deixou o Espírito Santo usar ele. Nós só podemos alcançar essa maturidade que nós vemos de Pedro, quando nós deixamos o Espírito Santo nos usar. À medida que Pedro
deixa o Espírito Santo usar ele, nós vemos que ele vai ganhando sabedoria. Nas cartas que ele escreve à igreja, e que nós temos hoje em nossas mãos, no jeito que ele reagia aos desafios, no jeito que ele tem as revelações no livro de Atos, e começa a entender o que Deus tinha para o povo de Deus. Pedro só consegue ter essa sabedoria quando ele deixa o Espírito Santo agir. Quando ele deixa o Espírito Santo agir, ele vê um sonho e entende que Deus queria usar ele de outra forma ao qual ele estava pensando. E ele vai e deixa Deus usar ele. E olhando para Pedro, nós podemos sim ter essa lição valiosa de como o Espírito Santo pode usar cada um de nós. Mas eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Muitas vezes nós vemos o dia de Pentecostes, e nós vemos a vida dos apóstolos, e pensamos que o Espírito Santo só agia desse jeito sobrenatural naquele tempo. E Deus quer que você saia daqui sabendo que o Espírito Santo de Deus, que agiu no coração daqueles apóstolos e daqueles discípulos, é o mesmo Espírito Santo que está aqui nessa igreja, e é o mesmo Espírito Santo que está com você que está assistindo a essa transmissão. O Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre aqueles apóstolos, está sendo derramado sobre a sua vida, todo momento. E eu quero que você saia daqui tendo a certeza que Deus usa esse Espírito Santo para te guiar, para te fortalecer, para te dar sabedoria, para te consolar. Nos momentos em que você se sente só, no momento em que você se sente desamparado, é o Espírito Santo de Deus que consola o teu coração. E o mesmo Espírito Santo que estava lá, está aqui hoje. Jesus morreu para que o Espírito Santo de Deus estivesse conosco. Ele não nos deixou só, Ele nos deixa com o seu Santo Espírito. E para que você não ache que é só realmente naquele tempo que o Espírito Santo agia, eu quero convidar você para refletir um pouco sobre um acontecimento que os metodistas gostam de falar muito, que às vezes até exageram um pouco sobre esse acontecimento. Ontem nós estivemos na celebração do coração aquecido. E eu quero falar para vocês que eu sempre achei interessante como a celebração do coração aquecido cai próximo a Pentecostes. Eu não sei se vocês sabem disso, mas as datas de Páscoa e de Pentecostes, elas acontecem por causa do solstício de primavera. Então, de acordo com o dia em que cai o solstício da primavera, eles fazem uma contagem de 40 dias, aí tem o dia da Páscoa. Daí, depois da Páscoa, eles fazem umas contagens de 50 dias, e aí nós temos o dia de Pentecostes. E aí eu estava vendo esse ano que Pentecostes cai no domingo que vem, dia 27. E aí percebi que o coração aquecido cai dia 24. Sempre a celebração do coração aquecido caía próximo, mas dava uma diferença de algumas semanas. E aí só esse ano eu falei assim, caramba, se nesse ano está tão perto assim que cai na mesma semana, tem apenas alguns dias de diferença, que dia será que caiu Pentecostes? Em 1738, quando John Wesley fala que sentiu seu coração aquecido. E aí eu fui pesquisar. E hoje a gente consegue ver esse tipo de informação muito fácil. E aí, quando eu pesquisei, eu descobri que em 1738, o dia de Pentecostes, caiu no dia 21. No dia 24, John Wesley descreve que ele foi a uma reunião sem vontade e sentiu seu coração estranhamente aquecido. E aí eu quero que você olhe para essa experiência de John Wesley, que o transformou e que o renovou, como um agir do Espírito Santo. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos do poder do fogo. Quando nós vemos em Atos 2, nós vemos que desce como fogo. E John Wesley sente em seu coração, como ele descreve, um coração estranhamente aquecido. E ali ele tem a certeza do perdão dos seus pecados. E ele teve outros momentos onde ele falou de sentir algo diferente, onde ele relatou uma conversão, onde ele relatou algo importante para ele. Não foi apenas no dia do coração aquecido. Mas no dia do coração aquecido eu acho engraçado porque ele fala
dessa coisa do fogo, do coração aquecido. E o Espírito Santo, ele age com fogo. E eu achei engraçado que só esse ano eu pensei em ver quando que tinha sido o dia de Pentecostes. E de fato foi muito perto. Não custa a gente lembrar que John Wesley, ele buscava uma renovação espiritual há muito tempo. Tudo que ele fez foi buscando renovação, buscando transformação, buscando se aproximar mais de Deus. E John Wesley, ele está sempre tendo essa busca. E ali no dia 24 de maio de 1738, foi um dia que mudou. Foi um dia que depois disso, ele ganhou mais intensidade naquilo que ele fazia. Ele começou a fazer as pessoas entenderem melhor aquilo que ele estava falando. A experiência então de Wesley foi transformadora, foi renovadora. Assim como Pedro, com o derramar do Espírito Santo, é renovado, é transformado. Nós vemos claramente que Pedro, depois do derramar do Espírito Santo, depois de ser cheio do Espírito Santo, muda de postura, aprende a ter maturidade. John Wesley também foi transformado. E eu não quero ficar muito preso ao coração aquecido, porque eu não acho que a gente tem que ficar idolatrando John Wesley. Não, não é isso. Eu quero que você olhe para a experiência de Pedro e olhe para a experiência de John Wesley e pense que quando eles buscaram o Espírito Santo, quando eles buscaram a Deus, eles encontraram o agir de Deus. Eles foram renovados. Eles foram transformados. E aí eu quero já passar uma lição importante para cada um de nós. Porque só existe um meio de que nós possamos ser transformados e renovados por Deus. É buscar a Deus, acima de tudo. John Wesley só conseguiu sentir o seu coração aquecido, porque mesmo sem vontade, ele foi buscar a Deus. E ele diz isso, sem vontade, fui a uma reunião. Pedro só consegue ser renovado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, porque ele permaneceu em Deus, porque ele permaneceu buscando a Deus. Jesus já tinha ido embora, e os discípulos estavam sozinhos, mas eles permaneceram unidos, eles permaneceram se reunindo, é isso que a Bíblia diz. Eles se encontravam, eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles estavam ali, perseverando, buscando Deus, buscando a presença de Deus. E é nessa busca em que o Espírito Santo é derramado sobre eles. Igreja, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos renova, é aquele que nos transforma em novas criaturas. Mas nós só seremos transformados se nós buscarmos a Deus. E não adianta buscar a Deus só no domingo. Você tem que buscar Deus continuamente. Os discípulos não buscavam Deus uma vez por semana. Eles se encontravam e permaneciam em Deus continuamente. Quando nós lemos relatos de John Wesley, nós vemos que ele não ia só uma vez buscar a Deus, ele buscava todos os dias. Se nós queremos ser renovados pelo Espírito Santo, se nós queremos alcançar essa maturidade que mudou Pedro e que fez de John Wesley ser aquele que é conhecido hoje como um dos pais do metodismo, nós temos que buscar a Deus. E esse é o maior segredo, é buscar a Deus. Mas além de buscar a Deus, nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus nos é concedido não para que a gente tenha esse coração aquecido e sinta a unção de Deus e a presença de Deus. No começo de Atos, no capítulo 1, Jesus diz: vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas até os confins da terra.
Jesus é bem claro: vocês receberão o poder do alto e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Sabe por que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a sua vida? Sabe por que o Espírito Santo de Deus te renova e te transforma? É para que você possa falar para outras pessoas que existe um Deus que te entregou um Espírito Santo, que te acompanha, que te aconselha, que te renova. É para você falar para outras pessoas que teve um Deus que enviou o seu Filho para morrer por você e por essa pessoa que você está contando essa história. Hoje nós temos receio de falar de Jesus. Hoje nós temos vergonha de falar de Jesus. Mas, igreja, nós não podemos mais sair daqui assim. O Espírito Santo de Deus te renovou. O Espírito Santo de Deus te transformou. Não tenha medo. Como eu disse, ontem nós estivemos na celebração do coração aquecido. E mesmo aqueles que não foram, eu sei que teve pessoas que não foram e trabalharam muito. Não só no antes, mas no depois. A Lilian acabou de falar que ela teve que aguentar os meninos depois que eles chegaram. Teve que aguentar eles, elétricos. A Irania, antes de ir, teve que ficar fazendo bolo. A pastora, antes de ir, teve que ficar fazendo pão. Não foi só o fato de ir lá, mas mesmo aqueles que só estiveram lá, como foi o meu caso, que eu fui e voltei para casa, acho que umas 5, 6 vezes. Foi cansativo. Chegou no fim do dia, nós estávamos cansados, eu tenho certeza disso. O pastor Marcos acabou de falar que ele dormiu pouco hoje. Eu tenho certeza que ele está se sentindo cansado. Mas eu aposto que, se você juntar cada um que participou, vai dizer que está feliz, que está alegre, que está motivado. Igreja, Deus está nos renovando. E renovar não significa só sentar e sentir o prazer, e sentir o coração aquecido, não. Renovar é arregaçar as mangas, trabalhar, mas nesse trabalho se sentir bem, se sentir alegre, se sentir aliviado, trabalhando. E é lógico que se a gente fizer todo dia, a gente constrói o templo rapidinho, mas também a gente vai ficar muito cansado, não precisa disso. Mas o Misael disse, se a gente conseguir manter esse espírito, a gente constrói o templo. Percebe como Deus tem nos renovado e renovado a essa igreja? Porque Deus quer usar cada um de nós. Eu sei que eu já disse isso, mas eu vou dizer de novo, quando eu subo aqui para pregar, eu não vejo mais a igreja de Vila Rica, do jeito que está agora com esse templo. Eu vejo a mim pregando para uma igreja, com os bancos cheios, com os corredores cheios, em um templo novo. Porque Deus está renovando a sua vida. Deus está renovando a igreja metodista em Vila Rica. Deus está renovando a cada um de nós, nos transformando, porque nós estamos buscando a Deus, porque nós estamos permanecendo em Deus. E o que Deus quer que você saiba hoje é que você vai sair daqui hoje e vai para a sua casa renovado, transformado, cheio da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas que você não vai para a sua casa renovado para guardar essa bênção que Deus te entregou. Você vai renovado para mostrar para o mundo que o seu rosto está resplandecendo, porque Deus te enviou Jesus, porque Deus tem esperança para você, porque Deus tem o Consolador para você. Essa igreja não está sendo renovada para que a gente permaneça do jeito que as coisas estão. Essa igreja está sendo renovada para plantar no coração de pessoas que precisam ter o seu coração também aquecido. Por isso, eu entro na minha conclusão, pedindo para que a gente possa fazer um momento diferente no final desse culto. E eu quero que você esteja desde já pensando em alguém que está precisando do seu coração aquecido.
pensando em alguém que está precisando ser renovado, pensando em alguém que está precisando ser transformado. Eu quero que você já pense nessa pessoa, porque no mundo espiritual, essa pessoa que você está pensando está recebendo renovo. Com o seu pensamento, essa pessoa está recebendo uma mensagem. Eu quero que você feche seus olhos agora, que você se coloque diante de Deus, visualizando essa pessoa. E eu quero que agora você esteja orando por você e orando por essa pessoa. E eu vou orar com você. Senhor nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, primeiramente agradecidos porque o Senhor nos entregou o Espírito Santo, que nos consola e que nos guia, Pai. Pai, eu coloco diante de Ti a vida de cada um e cada uma aqui. Que o Senhor esteja abençoando a vida dessas pessoas. Que o Senhor esteja abençoando a vida dessa igreja. Que o Senhor esteja abençoando a vida das pessoas que estão assistindo essa transmissão. Que o Senhor esteja cuidando de cada uma delas. Esteja levando renovo sobre elas, Pai. Esteja transformando a cada um e a cada uma. Deus, cada um de nós está pensando em alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança, que precisa ser renovado. Pai, nós oramos por essas pessoas juntos, como comunidade de Cristo. Pai, nós oramos por essas pessoas pedindo que o Senhor esteja levando o seu Santo Espírito sobre a vida delas. Pai, nós oramos por essas pessoas pedindo que o Senhor esteja aquecendo o coração delas, que elas possam sentir algo nesse momento que as dá certeza, Deus, de que Jesus é aquele que concede perdão pelos pecados, salvação. Deus, nós nos colocamos na Tua presença como corpo de Cristo, pedindo que o Senhor esteja nos renovando, mas pedindo, Deus, que o Senhor esteja nos renovando para que nós possamos alcançar essas pessoas que estamos pensando. Deus, que o Seu Espírito Santo que foi entregue por Jesus esteja agindo no nosso coração, esteja agindo na nossa vida, assim como já agiu no coração de tantas pessoas. Que o Senhor esteja nos usando, que o Senhor esteja abençoando essa igreja, para que essa igreja seja um sinal dessa unção e dessa bênção que o Senhor tem. Abençoa a cada um de nós. É isso que eu oro, pedindo no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Igreja, saia daqui hoje sabendo que Deus tem um Espírito Santo para você, que você não está só, que você foi renovado, que você é uma nova criatura. Saia daqui sabendo que no momento que você não souber o que fazer, se você orar e pedir que o Espírito Santo esteja te usando, você será usado. Jesus nos ensina que o Espírito Santo de Deus é como o vento. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Dê liberdade para o Espírito Santo agir sobre você. Dê liberdade para o Espírito Santo te usar. Essa igreja está sendo usada por Deus. Essa igreja tem muitos frutos ainda para colher. Mas para que essa igreja possa colher os frutos, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus, buscar a Deus, assim como tantas pessoas buscaram a Deus. E eu quero te convidar para que você saia daqui realmente renovado e transformado. Para que você saia daqui realmente sabendo e tendo a certeza, assim como John Wesley naquele dia teve a certeza que os pecados dele foram salvos por Cristo, que você saia daqui com isso e que você possa transformar as vidas das pessoas, assim como Pedro, depois de ter a unção do Espírito Santo, fez a igreja de Cristo crescer. Que você possa sair daqui sabendo que o mesmo Espírito Santo de Deus que foi entregue a Pedro, foi entregue a você.
e que você tem poder do alto, assim como Pedro teve e todos os apóstolos. Que a sua maturidade cristã será alcançada conforme você se debruçar na palavra de Deus e na busca por Deus. Por isso, saia daqui sabendo que Deus tem um Espírito Santo que te renova continuamente. Amém?